no dia do diagnóstico, para mim, foi dos momentos mais surreais que eu já vivi, porque não soube o que pensar, o que sentir ao certo naquele momento é uma dormência. Eu lembro-me de me sentir dormente. Estava uma amiga comigo e ela é que prestou atenção a tudo. Ela ia-me dando a mão e depois no final da consulta eu lembro-me que eu, após um tempo meio adormecida, pedi-lhe: podes-me explicar tudo o que disseram, por favor, porque eu só ouvi partes. A minha convidada foi inspiração para tantas e tantas mulheres que foram diagnosticadas com cancro da mama. Sofia Ribeiro, atriz, começou a carreira nos Morangos com Açúcar há 17 anos. Desde aí, foi presença assídua nas novelas da TVI e agora na SIC. Atualmente é a protagonista da novela Senhora do Mar. Dizem que quando estamos perante a morte que tudo muda, não é? Em 2018, Sofia Ribeiro lançou o seu primeiro livro, Confia. É um testemunho de vida onde fala abertamente sobre o cancro. Diz que nunca sentiu raiva, nem desespero, mas que sentiu choque e medo do desconhecido. Durante quase um ano de tratamentos, teve dias de incerteza e fragilidade, mas também dias que foram dos mais bonitos da sua vida. Olá, Sofia, bem-vinda. Olá. Obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada pelo convite. Estás hoje aqui connosco ao lado do Dr. João Paulo Fernandes, médico da CUF Oncologia. Muito bem-vindo e obrigada por estar connosco. Obrigado. SICNoticias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SICNoticias.pt. Sofia Ribeiro, és uma inspiração, lá está, para muitas mulheres que tiveram cancro da mama e dizes que para ti tem sido uma missão falar abertamente sobre este tema. Quando temos o número de casos de cancro entre mulheres jovens a disparar e com números tão alarmantes, o que é que falta perceber e o que é que falta decifrar sobre esta doença? Por partes, sim. Virou para mim uma missão, exatamente pela quantidade de casos que me chegava na altura em questão, quando eu estive doente. Após a minha partilha, eram aos milhares as partilhas que chegavam de todo o lado e de todos os tipos. E eu tomei desde esse momento isto como uma missão, fosse qual fosse o desfecho. Hoje mais ainda, porque exatamente como tu perguntaste e bem, o que é que ainda há a fazer? Tudo. Eu acredito que hoje estamos num lugar de maior evolução e de maior conhecimento e de maior conversa do que estávamos quando, por exemplo, eu descobri que estava doente. E isso faz toda a diferença. Porque já lá vão 9 anos. Exatamente. E acho que quanto mais se falar sobre o tema, mais despertos nós estamos para ele, para a consciência de que é, de facto, fundamental o diagnóstico precoce, para um desfecho que se espera feliz. E quanto mais nos sentarmos, como estamos aqui a fazer hoje, a falar sobre isto, sobre cancro, que é assim que se chama, não é? Eu acredito que mais pessoas, se for só uma, já é suficiente. Se conseguirmos chegar apenas a uma pessoa que, ao ouvir-nos, perceba que tem que ir fazer os seus exames de rotina, passa a fazer o seu autoexame e com isso perceba que está tudo bem ou que não, tem que agir rapidamente e procurar um médico, já valeu a pena. Tu dizes que apagaste da tua memória muitos dos momentos, alguns que não te lembras, mas vamos tentar fazer aqui este exercício e de voltar a alguns desses episódios marcantes. Já disseste, sabes que tens o cancro a dia 13 de novembro de 2015, há 9 anos, e estás aqui com o médico que te acompanhou. O que é que recordas dessas primeiras consultas?
As primeiras foi... Eu descubro o meu tumor na mama através da palpação do autoexame que eu já fazia regularmente. E quando descubro esse nódulo na mama, não entrei logo em alarme, porque já tinha acontecido eu ter descoberto outro nódulo na mama noutra fase da minha vida e que tinha a ver só com a mama da mulher, que há momentos em que acontece. Não entrei logo em pânico, fui observando ali durante uns dias e, portanto, eu vou à primeira consulta a achar que podia ser, sei lá, um quisto, outra coisa qualquer. Não pensei que pudesse ser o diagnóstico, depois veio a ser. Eu fui sozinha consultar um médico indicado por uma amiga com quem eu partilhei que tinha aquele caroço, e ela disse: olha, devias ver. E fui calmamente. Depois percebi que poderia não ser algo tão ligeiro e simples, mas não foi logo aí que tomei noção. Foi após essa primeira consulta, quando me marcam logo uma biópsia, e na biópsia eu entendo pelas movimentações à minha volta que era sério, alguma coisa séria se estava a passar. Pronto, e depois a partir daí uma bateria de exames, e até que chegasse o diagnóstico. E no dia do diagnóstico, para mim, foi dos momentos mais surreais que eu já vivi, porque parecia que alguém tinha carregado numa tecla e ter-me deixado em mudo, porque eu só via as expressões do médico, a boca dele a mexer, às vezes algumas palavras conseguia ouvir, mas depois voltava, parecia que tinha alguma coisa a tapar-me os ouvidos, e eu estava entre isto está mesmo a acontecer ou... É um vazio muito grande, pelo menos foi o que eu senti naquele momento. Porque é muita informação, e informação grave, não é? Que te põe... Inesperada. Grave e inesperada. E eu acho que isso vem acima de tudo com o confronto, com o possível confronto com a finitude, não é? Que nós sabemos todos, é a única coisa que temos certa, não é? Que nascemos e que um dia vamos morrer. Mas acho que entre o saber e o dizerem-nos que, na pior das hipóteses, isso pode acontecer mais rápido do que nós imaginamos, traz naturalmente um abrir do chão debaixo dos pés que no momento eu não soube o que pensar, o que sentir ao certo naquele momento é uma dormência. Eu lembro-me de me sentir dormente. Estava uma amiga comigo e ela é que prestou atenção a tudo. Ela ia-me dando a mão, e depois no final da consulta eu lembro-me que eu, após um tempo meio adormecida, pedi-lhe: podes-me explicar tudo o que disseram, por favor, porque eu só ouvi partes. Foi ela o teu porto seguro naquele momento? Foi naquele momento, e noutros tantos. Fez parte de um grupo importantíssimo na minha vida, e que fez toda a diferença na forma como eu vivi os tratamentos. As pessoas à volta contam muito. Eu não consigo imaginar o que é passar por esta doença sozinho, porque ainda que estejamos com o melhor dos espíritos e regaçar as mangas e vamos para a frente e vamos resolver, é uma doença que é uma doença pesada. Os tratamentos não são um passeio no parque, e ter apoio à volta é essencial. E já vamos falar sobre esse apoio e sobre os tratamentos que tu fizeste. Doutor, os doentes, quando recebem este diagnóstico, ficam sem chão. E lá está, é muita informação que aparece de forma inesperada, e é informação grave, difícil de digerir. O que é que lembra do caso da Sofia Ribeiro? Nós estávamos a falar de que tipo de cancro e que plano é que era preciso definir a partir daquele momento. Ora bem, quando eu vejo a Sofia, não sei a data exatamente, em novembro, o diagnóstico já vinha feito. E, portanto, o que havia a fazer era planear um tratamento que desse resposta a um tipo de tumor, vamos simplificar isto, a um tipo de tumor com características agressivas.
Isso tem que ver com uma série de medidas da biologia, etc. Mas vamos resumir isto assim. E, portanto, foi um anunciar daquilo que iam ser largos meses, provavelmente isto foram 9, 10 meses, de várias agressões de quimioterapia, de cirurgia, de radioterapia, etc. E claramente o que a Sofia diz é o que todos os doentes dizem, que é só ouvem 1/10 ou 20% daquilo que a gente diz, e portanto tem que haver algum fracionamento desta informação sem retirar a vista do plano geral, porque é muito importante que a pessoa arregace as mangas, como a Sofia dizia, para enfrentar esta situação e do modo o mais colaborativo possível. Né? Há pessoas que põem o tumor quase que ao seu lado e dizem assim: tratem-me, tratem-no. Há as pessoas que dizem: tratem-me a mim, que tenho um tumor. E a Sofia era deste segundo tipo, né? Obviamente que a primeira consulta foi ainda um bocadinho pouco, eu diria que se calhar pouco agressiva para ela, no sentido que havia muitas coisas que ainda estavam a se apairar no ar, não é? Ainda estava dormente também. Ainda estava um bocadinho dormente, provavelmente, e depois, passados uns dias, isto foi reforçado e lá se começou o plano de tratamento. E lembro-me perfeitamente daquilo que é este círculo de amigos, onde eu distinguiria que havia uns amigos mais festivos e umas amigas mais profundas e mais próximas, que acompanhavam no dia-a-dia, que eram um bocadinho interlocutoras também para as fases más, para as fases boas, obviamente, mas para as fases más também. E pronto, esse percurso foi-se fazendo e felizmente com o sucesso que se vê vamos celebrar 9 anos, não é? Exatamente. Verdade. Já vamos falar do pós-cancro, mas ainda durante o cancro, que tratamentos é que tu tiveste de fazer? O doutor já explicou aqui alguns. E que efeitos é que esses tratamentos tiveram no teu corpo? Como é que tu reagiste a tudo? Bom, eu tenho ideia que o chamado pleno, não foi, doutor? Fiz o pacote. Com direito a tudo. O pacote completo. Foi. E agora rimos-nos, mas na altura rimos-nos menos, ou quase nada. Que efeitos? Eu acho que importa falar também sobre a diferença que os efeitos têm nas diferentes pessoas, porque nós não somos todos iguais. Embora haja uma linha, haja números que nos definam que é mais assim ou mais assado e que nos encaixamos em determinado contexto, eu acho que cada pessoa reage de forma diferente aos tratamentos e o seu corpo também. Por exemplo, eu lembro-me de pessoas dizerem que, e ainda hoje, que passaram os tratamentos todos a vomitar. Eu, uma única vez, isso aconteceu no meu caso. E por disparate meu, porque achei, não sei se recorda, doutor, achei que podia ir comer marisco como se não houvesse amanhã. Lembro-me desta história muito bem. Porque saí cheia de força de um dos tratamentos e uma das coisas que eu mais gosto de comer, se não a que mais gosto, é marisco. E lembro-me dos meus amigos estarem: mas tu queres ir, tu estás bem, queres ir comer? E eu: quero muito, podemos? Não sei bem, mas se ela tem fome, vamos. E fui, e aquilo depois não correu bem, porque o organismo não digere da mesma forma, não é? E com os tratamentos que estava a fazer. Mas recordo-me, por exemplo, no meu caso, o que eu sinto e que me queixava bastante era das articulações, dos músculos. Foi onde eu senti que me pesou mais. Faltava força? Houve momentos em que me faltava muita força, em que eu, por exemplo, saía para ir fazer uma caminhada e que ia sozinha e que depois tinha que ligar a um amigo para me ir buscar, porque eu não conseguia fazer o caminho de volta, porque me atacava muito os músculos e as articulações, ficava de facto com muitas dores. Mas de um modo geral, acho que houve uma vez que tive os exames, as análises mais em baixo, que depois rapidamente também recuperaram após uma viagem a Cabo Verde. Recorda-se, doutor? Após uma negociação. Sim. É verdade. Doutor não queria deixar ir? Não, vamos lá ver. Uma coisa é ir a Paris ou
ou a Roma ou a Madrid, outra coisa é ir para um meio que não é exatamente um meio europeu, mais higiênico, com mudanças drásticas na alimentação, com exposição Porque aqui estamos a falar dos níveis na imunidade em geral, Exatamente. estão mais baixos, não é? Exatamente. E portanto foi assim o sol, uma coisa o calor. Sim. Agora, enfim, de facto, eu acho que... Mas a alma também precisa de ser alimentada, E é não é? esse o sentido. Com e é certeza, daí que vem das emoções, completamente. Exatamente. A saúde não é o corpo estar bonitinho e com umas boas análises. A saúde é uma mistura de muitas coisas que também têm que ver com aquilo que é a parte emocional, a parte psíquica, etc. De facto, naquela altura era importante para a Sofia ter estes dias de passeio, de sair desta prisão que era a vida dela, porque a certa altura são tratamentos semanais. E portanto a vida fica condicionada, porque à quarta-feira, à terça preparo-me para ir à quarta passo o dia no hospital, à quinta eventualmente estou assim meia xoxa, e de facto não fica muito tempo. E portanto tivemos que negociar ali, já não me recordo quantos dias foram. Foi uma quinta e vim numa segunda. E de facto isto é muito importante, não é? Se não é isto, às vezes nas pessoas mais velhas é o aniversário do neto, é o casamento da filha, coisas destas que de alguma maneira a gente tem que respeitar, porque senão a vida torna-se uma coisa desgraçada, não é? Já basta a doença, quanto mais a vida sem sentido, não é? Sofia, tu tocas muito nesta tecla de alimentar a alma, de ter em conta as emoções, e como é que foi gerir as emoções num período da doença? Eu tenho a certeza que tudo isto está ligado. Há estudos que já caminham nesse sentido, mas eu, pela minha experiência, pelas centenas, milhares de pessoas com quem fui tendo contacto ao longo destes anos todos, há um lado que não pode ser separado do outro. E vem-me à cabeça uma frase que eu até partilhei com o doutor agora há pouco tempo, dita pelo professor Luís Costa, professor e investigador de cancro da mama em mulheres jovens, que disse no caso, e que me ficou, e que acho que resume muito bem tudo o que nós estamos a falar, que é: nós não somos só átomos e moléculas, nós somos feitos das nossas histórias também. E dissociar as duas coisas eu acho que é um erro tremendo. Muitas das pessoas que hoje em dia ainda falam comigo e com quem até criei relação, as doenças delas vieram após um momento de ruptura sério nas suas vidas. Foi o que aconteceu contigo também. Foi o que aconteceu comigo também. E não tem que ser necessariamente após aquele momento. Às vezes acontece 2 anos depois, 10 anos depois. É um momento traumático, e não é o trauma nem a emoção. Eu acho que o que adoece, isto é verdade, não é? É o stress e a baixa da imunidade. E é daí que vêm as doenças. E eu acho essencial falar sobre isso, pensar-se mais em olhar para dentro como prevenção também para tudo o que está aí, e os números falam por si. 8 em cada 10 mulheres vão ter um tipo de cancro. Na mama em particular é disso que estamos a falar. E eu na altura que descobri o meu cancro, eu tinha vindo de uma relação extremamente tóxica, que não tinha terminado naquela altura, já tinha terminado há coisa de um ano atrás, 9 meses, mas foi um momento da minha vida em que eu me anulei por completo, em que eu fui contra os meus valores, os meus princípios, em que as pessoas à minha volta não me reconheciam e eu própria não me reconhecia. Foi a resposta do teu corpo? Eu tenho para mim que foi o meu corpo a falar, e não consigo pensar de outra forma. Respeito quem o faça, mas lá está, acho redutor acharmos que estamos a falar só das circunstâncias, que estamos a falar só da poluição, que estamos a falar só da má alimentação, da falta de exercício. Eu acho que é um sem fim de coisas para as quais temos que olhar, e acho que se começarmos pelo lado emocional, estamos num ótimo caminho para a prevenção.
tenho para mim. Nessa altura eu não tinha consciência disso de todo, eu dormia pouquíssimas horas, comia quando dava, engatava um trabalho no outro. Deixavas-te se calhar para segundo plano ou terceiro? Toda a gente à minha frente. E lá está, foi preciso, eu acho que foi... Cada um tem as suas crenças, eu tenho as minhas, vocês terão as vossas, mas foi preciso algo que me parasse. E ainda bem que eu tive essa segunda oportunidade de me fazer parar, olhar para mim, para o que estava a acontecer à minha vida e para a possibilidade de ter uma nova oportunidade e de tentar não corrigir o que estava para trás, mas viver um pouco de uma forma mais serena, mais pacificada, mais saudável daí para a frente. Doutor, como é que os médicos estão atentos a esta questão da saúde emocional associada às doenças e aqui associada ao cancro? Antes de responder a isso, deixe-me só dizer, para quem nos ouve, que pode ficar assustada a pensar que 8 em cada 10 mulheres. Não é assim, é 1 em cada 8 mulheres. 1 em cada 8 mulheres, perdão. senão era uma tragédia completa. Sim. Mas pronto, de facto, esta relação daquilo que é o emocional com o que se passa no físico, de alguma maneira o Camilo Castelo Branco já descrevia há 150 anos, há 100 e não sei quantos anos atrás, daquilo que eram os desgostos de amor e as tuberculoses na altura. Mas curiosamente isso nos anos mais recentes tem sido objeto de alguma investigação e de algumas observações em áreas tão técnicas como, por exemplo, a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca basicamente é uma maquineta que põe o corpo a funcionar enquanto o coração é reparado por um cirurgião espetacular e isto é tecnicismo puro. E, no entanto, está demonstrado que a existência de crenças, de valores, do estado espiritual, do estado emocional da pessoa determinam o desfecho final. Isto é muito interessante, não é? Naquilo que é a parte oncológica, que é, enfim, a única que eu conheço melhor, isto é muito comum. Houve qualquer coisa na vida das pessoas. Uma relação, perder um filho, perder o emprego, perder a casa, enfim, situações de perda de alguma maneira que provavelmente, o problema é que nós não o sabemos quantificar, mas provavelmente são a razão para o cancro, como são, eventualmente, para outras doenças. Para a hipertensão, para o infarto, por aí fora. Não é? Mas sim, há de facto esta questão. Como é que isto se mede? Esse é um grande problema. Não é? E por outro lado... Precisamos de aprofundar, não é? Precisamos de aprofundar... Mas há muita investigação científica na área do cancro. Há muita investigação, mas... muito de ciência básica, daquilo que é a molécula, a célula, etc., os mecanismos imunológicos, etc. Há muita... Hoje em dia temos um problema. Quem é que financia a investigação? Genericamente não são os governos. A investigação, do ponto de vista de tratamento, a investigação é financiada pela Big Pharma, pelas grandes farmacêuticas que têm ali algo de filão económico. E isto, nós precisamos deles, não vamos diabolizar o que é a indústria farmacêutica, mas de facto há coisas que não se investigam da mesma maneira. Olha, posso lhe dar um exemplo. Câncer da mama no homem. Felizmente para mim e para os homens são 1% para aí. É raro, mas acontece. Mas acontece e todos os anos aparecem-nos 1, 2, 3 doentes com situações destas. A gente sabe rigorosamente nada do câncer da mama no homem. Sabemos bastante do câncer da mama nas mulheres, não sabemos de todo o que é, como é que isto se mede, como é que, ou ao contrário também, se eu reconhecer que esta mulher está numa situação de perda e fizer um tratamento de psicoterapia, de farmacológico, como é que eu posso, de alguma maneira, evitar isto? Esse é um problema muito sério que provavelmente ninguém tem resposta, não é? Sofia, desculpa, mas voltando à parte emocional ligada depois aos efeitos que isso tem na nossa vida, pegando ainda na ida a Cabo Verde, porque eu acho que isto é interessante dividir. Eu estava numa fase em que os meus tratamentos, em que as minhas análises estavam a baixar, em que houve uma única vez, salvo erro, que ponderámos não fazer o tratamento e em que eu me estava a ir abaixo. Estávamos em inverno cerrado, muito frio. Eu na altura não estava a trabalhar, que era um dos maiores motores da minha vida.
porque por indicação do doutor foi melhor por consequência do stress e do horário que eu tinha. Então eu estava a tentar o meu melhor, a fazer a minha parte no que diz respeito aos tratamentos, mas não estava a conseguir. E eu sabia que uma das coisas que eu mais amo fazer, que iria fazer toda a diferença, que é eu adoro mar, eu adoro estar perto do mar, eu amo calor, e eu sabia que aquilo ia fazer diferença na minha vida. E daí ter insistido, e fez toda a diferença, que eu, assim que venho, as minhas análises vieram comigo melhor. Eu respeitei o que me foi pedido pelo doutor, não podia apanhar sol, etc. Mas só o facto de estar perto do mar e de estar calor, eu ganhei anos de vida com aquilo. Portanto, lá está. Eu acho que não podemos separar uma coisa da outra. Sofia, o corpo da mulher passa por transformações brutais. Nem todos os casos, como sabemos, são iguais. Todas as pessoas são diferentes, já aqui falámos. E, por exemplo, no que diz respeito à reconstrução mamária, como é que foi no teu caso e que testemunhos é que tu tens recebido das milhares de mulheres que falam contigo sobre o cancro da mama? Bom, no meu caso, eu estava pronta para tudo. Lembra-se, doutor? Eu, inclusive, pus em cima da mesa que tirassem as duas mamas. O que eu queria era resolver, ficar bem e não me preocupar com isto o máximo tempo que fosse possível. Avaliámos essa possibilidade e depois o doutor, juntamente com o resto da equipa, chegaram à conclusão que não havia necessidade, também pela minha idade e pela vontade que eu na altura mostrava em poder um dia, se quisesse, tentar ser mãe. Então íamos tentar fazer tudo no sentido de preservar o meu peito, a minha mama, e só se mexeria totalmente se fosse mesmo necessário. Não foi, mas eu estaria preparada para qual fosse os cenários. Eu não sinto que as mulheres tenham grandes questões com o que diz respeito às mamas quando o que está em causa é a cura. Saúde. E a saúde e o tirar dali a doença, não é? Eu pelo menos do que me chega, não sinto que essa seja a maior questão. A maior questão é o confronto com a doença, e ela passa pela imagem. É uma doença muito física que não se consegue esconder. Aliás, há quem tente fazê-lo, mas eu acho que quando nós somos pessoas atentas, acabamos por perceber que aquela pessoa está doente e está doente com cancro. Todos os testemunhos que me chegam vêm no sentido da queda do cabelo, porque de facto são os primeiros efeitos também, e é o confronto direto com a doença de que aquilo está a acontecer. E por tudo o que isso representa para nós mulheres, para a sociedade, para o mundo. Isto vem de muito de trás, não é de agora, é cultural, não é? Está enraizado. Está completamente enraizado. O cabelo representa a feminilidade, a fertilidade, a sexualidade, a beleza, e há um estigma muito grande no que diz respeito a isso, e as pessoas ainda hoje, felizmente, já estão mais habituadas a ver pessoas com as suas carecas por aí, e ainda bem. Mas há 9 anos não era bem assim? Não era tanto assim, não. Ainda havia muita gente a olhar com um olhar de pena, e que isso não vem de um lugar mau de todo, mas vem do desconhecido. Do desconhecido, acima de tudo, do que isso provoca em quem está a passar por essa doença. E eu acho que até aí temos todas feito um papel, todas, eu quando digo todas nós que já passámos por um cancro e que resolvemos vivê-lo desta forma, com a careca de fora, acho que temos contribuído também para as pessoas normalizarem mais esse facto, que é um sintoma da doença, e que isso não faz de nós coitadinhas, e que a pena não é um sentimento agradável de se sentir. E de se ter pelos outros? Ainda que venha de um lugar bom, a maior parte das vezes. Sim, não é o ideal. Doutor, como é que em consultório gera esta questão da imagem?
que é tão importante quando falamos de cancro e que mexe tanto com a parte emocional dos doentes? Portanto, no geral, obviamente que as pessoas são avisadas para aquilo que é a probabilidade maior ou menor, dependendo do tipo de tratamento. Hoje em dia há alguns tratamentos para os quais nós podemos oferecer uma proposta de tentativa de preservação do cabelo usando capacetes de refrigeração, e o resto é, de facto, aceitar a queda. Em que as senhoras ficam com muito frio enquanto estão a fazer o tratamento. Sim, normalmente com frio, usam umas mantinhas e tal. Aquilo não funciona sempre, funciona talvez em 50%, 60% dos casos, mas é razoavelmente eficaz. Nas outras situações, de facto, Mas estamos a falar, esse tipo de tratamento é feito também no Serviço Nacional de Saúde, ou estamos a falar só em hospitais privados? Não, nós fomos os primeiros em Portugal a ter esse aparelho em 2002. Estamos a falar da CUF? Da CUF, exatamente. E curiosamente foi-nos sugerido por uma doente que na altura tinha começado, uma figura pública, não vou aqui nomear, mas que tinha começado tratamentos em Inglaterra, e fomos os primeiros utilizadores desse tipo de aparelho. Mas estamos a falar de um tratamento caro. Estamos a falar de um complemento de custo que não é muito significativo. Estamos a falar no total de, imaginemos, 6 meses de tratamento, estamos a falar se calhar de um complemento de 300, 400 euros. Portanto, não é nada de extraordinário do ponto de vista de custo. Mas, de facto, não se aplica em todas as situações, a todos os tipos de tratamentos. No caso da Sofia, claramente não, porque havia ali uma particularidade no tratamento que não era aplicável. Este é um ponto crítico. A Sofia, e eu posso falar disto seguramente, Sofia, porque isso foi público, né? A Sofia fez uma cerimónia pública E já podemos falar sobre ela também para quem não acompanhou. Sim, a ideia nem partiu de mim, era para ser uma cerimónia, não diria, mas um momento meu e dos meus que estavam comigo a passar por aquele momento. Mas depois um dos elementos, após vermos as filmagens, disse: porquê é que tu não divides isso com as pessoas? Porquê é que não divides isso com toda a gente? Porque de certeza que isto vai tocar a muita gente, vai falar sobre o assunto, vai fazer as pessoas falarem sobre o assunto, pensarem sobre ele e, consequentemente, procurarem mais informação e olharem mais por si. E foi o momento em que rapaste o momento em que eu rapei o cabelo, após a primeira caída de cabelo, após a segunda quimioterapia, e sim, foi um momento muito bonito que vivemos todos e de grande união, e que depois se transformou numa avalanche de amor que eu não tinha sequer a ideia da quantidade de pessoas a que ia chegar e como é que ia chegar. Foi muito importante essa partilha, não só para as pessoas que depois dividiram comigo o que é que representou para elas, mas para mim dividir, eu acredito sempre que dividir os momentos bons é espetacular, mas dividir os menos bons, às vezes temos vergonha, temos medo, não queremos pesar, e eu acho mesmo que dividir os momentos menos bons só nos podem aliviar a alma. Não vão ajudar aos tratamentos, por exemplo, mas vão tirar peso. Eu conheço pessoas que escolheram não dividir com ninguém, e também sei como é que foram as suas histórias. E já tivemos testemunhos aqui neste podcast, neste sentido. E muitas delas me disseram que foi dolorosíssimo, que não desabafavam com ninguém, e lá está, eu tenho para mim que o que nós calamos que nos adoece. Então eu prefiro dividir, e tem sido essa a minha escolha, respeitando, porque lá está, não acho que haja, não acho, e não há mesmo, não há uma fórmula. Não há certo nem errado, e qualquer que seja a escolha é respeitável e admirável. Esta foi a minha, para mim resultou, e para as pessoas que já dividiram comigo também, que tomaram o mesmo sentido, também correu bem. Doutor, este momento foi uma inspiração para muitos doentes. Acredito que sim. Acho que provavelmente algumas pessoas que o viram conseguiram lidar melhor com esta questão do cabelo.
Há pessoas que tentam manter, nem que seja 3 cabelos na cabeça, aos que assumem que é melhor ter uma máquina zero e livrar-se daquilo que é uma coisa muito incómoda, que é o cabelo que cai na sopa, o cabelo que fica na cama, o cabelo que cai, que entopa o ralo do lavatório. E a sensação todos os dias a sentir que aquilo é um morrer aos bocadinhos, não é? Mas, enfim, de facto não há 2 pessoas iguais, não há a lidar com isto ou a lidar com tudo o resto, não é? Eu acho que a exposição, por exemplo, de uma pessoa como a Sofia tem isto que ela sente da partilha, do sofrimento, do amor que recebe, etc. Tem sempre um risco, que é a pessoa vir a ser confrontada em demasia. Estás melhor? Como é que está? Como é que correu? E isso tornar-se quase um mote de vida, não é? Obviamente que toda a vida ser o cancro, em torno do cancro. E todos os dias ser relembrado aquele momento, não é? Que é um risco muito grande. E durante os tratamentos o doutor falou-me sobre isso também. Sobre se aquilo não me podia estar a roubar energia. E a verdade é que foi exatamente o contrário, porque era tudo novo para mim. Eu não tinha a informação suficiente e necessária, e ter pessoas a dividirem comigo o que é que estavam a viver, o que é que estavam a passar, como é que se tinham sentido, ainda que algumas coisas não me fossem acontecer, deu-me um lado de quem está a viver que não é o lado do meu médico, que é incrível e é das pessoas mais humanas que eu conheço e que tenho um profundo respeito e admiração e que lhe devo a vida. É assim um anjo da guarda para mim. Eu já lhe disse isto muitas vezes. Mas um lado de quem está por dentro da doença, e isso querendo ou não, a mim lá está, o dividir ajudou-me a lidar melhor com o meu processo, a perceber que eu não estava sozinha e que eu partilhar os meus momentos de alegria e também de vulnerabilidade que só era normal. Muita gente estávamos e estamos e estaremos a passar por isso, e isso só tirou peso no meu caso. Doutor, tem esta consciência de que é um anjo da guarda na vida dos seus pacientes? É-me dito frequentemente que, enfim, uns mimos deste género, e que me sabem muito bem, obviamente, mas acho que o papel do médico não é só escolher o medicamento, o comprimido ou a injeção que é adequada, mas é ajudar em tudo aquilo que é viver este processo, atravessar esta tormenta na vida e se possível, continuar com a vida saudável daí por diante e, eventualmente, como a Sofia faz também, a passar a mensagem aos outros de que o caminho positivo e que há esperança e que há luz ao fundo do túnel. No fundo é um bocadinho isto. Há um e depois. Há um e depois, sim. Felizmente, cada vez mais há um e depois, e os números também falam sobre isso, e o doutor melhor do que eu pode dizer, mas felizmente são muitos e cada vez mais os casos em que a história termina bem. Não é de repente virmos dizer às pessoas que isto não se passa nada, que é leve, que não é nada disso, mas é dizer às pessoas que sim, a doença não é leve, que não há super-homens nem super-mulheres, que não há guerreiros. Então, se quem passa pela doença e tem uma história feliz para contar é uma guerreira, mas quem infelizmente não tem essa história feliz e não correu bem, não ficou cá para contar, não é. Porque há uma positividade tóxica também, muitas vezes em torno do cancro da mama. Eu tenho uma visão diferente. Eu não acho que haja uma positividade tóxica. Eu acho que há pessoas que de facto passam pela doença de uma forma menos doída e mais vamos encarar o problema de frente e tentar geri-lo da melhor forma possível, tentar puxar por mim, pelo meu astral, porque com certeza vai ser mais fácil lidar com tudo o que está à volta, que já é tão pesado.
E depois há quem passe pela doença de uma forma mais zangada, mais magoada, mais revoltada, mais porque a mim. E depois a essas pessoas eu entendo que quem está a olhar para a doença de uma forma mais positiva lhe possa parecer a tal positividade tóxica. Eu acho que há duas visões e que as duas têm que ser respeitadas e que no limite tem que ser vivido da forma que for, mais leve para cada pessoa. Agora que eu acredito que a forma como nós nos colocamos nas coisas, sejam elas quais forem na nossa vida, que dizem muito sobre o caminho, acredito que sim. Doutor, esta questão, esta narrativa do vamos à luta, da mulher guerreira, isto é a realidade para a maioria das pessoas? É a realidade para uma percentagem muito grande das pessoas. Sabe que eu tenho já tenho muitos anos disto e tenho uma visão que há uma narrativa por um lado, o vencer o cancro e por outro lado, a narrativa contrária foi vencido pela doença, o que é extremamente injusto, não é? Exatamente. Parece que foi o fraco que foi vencido porque a doença era mais forte. Não se diz perder a batalha. É importante não, por dizer favor, isto. Não digam. Sim, agora, claramente, aquilo que é a atitude que a pessoa põe, isto que a Sofia dizia, há pessoas que estão revoltadas e que se deprimem profundamente e que é uma tragédia. Eu costumo dizer que gosto dos doentes não demasiado eufóricos. Há doentes de muito ai que são péssimos doentes. Eu gosto dos doentes um bocadinho chorosos às vezes. É bom. No meio termo. Exatamente. E eu depois tenho uma história para contar sobre o doutor, sobre isso. Mas de facto há pessoas que complicam todo este trajeto do seu tratamento, complicam, obviamente, isto é a visão de fora, que não é fácil lidar com esta coisa que é a pessoa tem que ser uma parte interessada e tem que ser uma parte positiva neste processo todo. E seja lá encontrar a escapatória de ir de 4 dias a Cabo Verde ou de ir namorar para os Jerez durante 2 dias ou ir... São coisas que fazem ajudar o percurso e esta capacidade de ir ultrapassando os obstáculos. Uma caminhada dura. Nem mais. Sofia, a história, queremos saber. A propósito dos doentes demasiado animados, entusiasmados, eufóricos. Eu tive um momento que não foi de euforia, mas... não tive, lá está, como tu disseste na introdução, eu não tive momentos de raiva, tive momentos de medo e de incerteza e do desconhecido. Nunca me questionei porque é que aquilo me estava a acontecer a mim, porque é que era eu que estava doente. E a forma como eu tentei, após o choque, como eu tentei lidar com as coisas foi: ok, isto é sério. Importa resolver, eu ainda tenho muita coisa para fazer e que quero fazer. Eu disse isto ao doutor. Eu tenho muitas viagens por concretizar, tenho muita gente a quem quero dizer que amo e que não disse as vezes suficientes. Portanto, o que é que vamos fazer? O que é para fazer e o que é que eu posso fazer para ajudar? Mas há uma fase, um momento em que eu estou mais para baixo e que o doutor passa por mim. Estava a fazer quimio ou tinha acabado de fazer quimio. Eu estava meio chorosa e o doutor passa por mim e eu digo: doutor, desculpe lá estar assim. E o doutor, eu nunca mais me esqueço desta frase e que mudou, sem dúvida nenhuma, a forma como eu encarei o resto do tempo que faltava dos tratamentos e que trago também para a minha vida, que foi: não me peça desculpa de estar a chorar. Não tem mal nenhum estar a chorar. Não precisa de ser sempre forte. A Sofia arrancou esta corrida, como é que foi? Na frente do pelotão. Mas não se esqueça que ainda há muito caminho para correr. Portanto, se tiver que chorar, chore, mas guarda as suas forças e as suas energias. Portanto, é muito isto, eu acho. É aceitarmos o momento em que estamos e percebemos que tudo faz parte ir abaixo, faz parte termos momentos de euforia, faz tudo parte, não é? Então o que é que dirias a quem acaba de ter um diagnóstico de câncer da mama?
é isso, acho que é o que acabámos aqui todos de dizer um bocadinho, que é assustador, que pode ser no momento há um medo grande que a nossa história fique por ali, não é? Mas que vão buscar forças a tudo o que têm de bom à sua volta e em si, a tudo o que querem fazer ainda e não fizeram, às pessoas que amam, aos sonhos por concretizar, e que se tiverem que chorar, chorem, e é normal chorar. Eu fartei-me de chorar, então na fase inicial claro, não há como não chorar. E é bom exteriorizar as emoções, e costuma-se dizer que é preciso ter muito coragem para se mostrar vulnerável. Então é isso, é que aceitem o momento e que olhem para ele com esperança e confiem no processo. Exatamente, e que confiem no processo e que tentem fazer a sua parte. E o que eu tenho para mim de fazer a sua parte é um bocadinho isto que o doutor estava a dizer, que é, não passa a expressão, não se entregarem à dor e ao sofrimento e à vitimização e do porquê a mim, porque isso só pode puxar mais para baixo, e a doença por si só já nos puxa o suficiente para baixo, não precisamos de mais nada que nos arraste. Portanto, é tentar procurar coisas que vos dê força de se agarrarem e de vamos resolver como tivermos que resolver, e dia após dia, sem pensar em como é que vai ser daqui a um mês ou dois. É tentar viver o dia a dia, pelo menos foi como eu vivi as coisas, e sinto que me ajudou muito. Um passo de cada vez. Exatamente. Sofia Ribeiro, Dr. João Paulo Fernandes, muito obrigada aos dois. Muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado, Sofia. Obrigada eu, doutor, por tudo. Tem Cancro e Depois é um podcast da SIC Notícias, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, fotografia de Matilde Fieschi e Nuno Fox, com apoio à produção de Joana Henriques e João Filipe Lopes. A coordenação é de Joana Beleza e a direção de Ricardo Costa. A música deste podcast foi cedida pelos Dead Combo em memória de Pedro Gonçalves. Eu sou a Sara Tainha. Ouça e subscreva este podcast na plataforma que mais gosta, avalie e envie-nos os seus comentários. Se quiser saber mais sobre este tema, vá ao site do Tem Cancro e Depois e veja reportagens e artigos. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.